Olá pessoal, eu sou Adriana Ribas, professora do curso de Medicina, mestre em Ciências da Saúde e membro do Comitê Assessor de Pesquisas da Unicesumar. Hoje vou fornecer a vocês algumas orientações para escrever textos científicos. Primeiro, antes de escrever, elabore um roteiro. Tenha uma ideia clara do que você quer demonstrar, confirmar, desmentir, comparar, recomendar e etc. O começo, o meio e o fim do artigo devem estar claros para você antes dele começar a ser escrito. Um autor, ele passa muito tempo revendo e reescrevendo os trechos do artigo. Por isso, o roteiro ajuda a compor a primeira versão, que em seguida será objeto de várias revisões. Segunda orientação, valorize a fórmula de escrita SVP, sujeito, verbo e predicado. Escreva, o professor explicou a regra. Não escreva, a regra foi explicada pelo professor ou foi explicada pelo professor a regra. Usar esta fórmula simples de escrita ajuda a tornar o texto claro e preciso. Encurta sentenças, diminui a possibilidade de cometer erros de concordância, entre outros. Terceira orientação, cuidado com os achismos. Eu acho, eu prefiro, o melhor é, tem que ser, todo mundo sabe que, sempre foi assim. Nada disso dá respaldo a argumentos usados em textos científicos. Essas expressões, elas indicam manifestações de normatividade, de opção pessoal ou de preferência. Portanto, evitem. Quarta orientação, não especule. Evite generalidades. Generalidades são boas para conversas informais. Cada informação do seu artigo deve ser respaldada por dados, achados e interpretações encontradas em artigos e textos de outros autores ou na sua própria pesquisa. Quinta orientação, evite sentenças longas. Para isso, a solução é simples, abuse dos pontos finais. Sentenças longas exigem o uso excessivo de recursos como vírgulas, dois pontos, pontos e vírgulas, travessões e etc. Eles são também gratuitos e abundantes, mas quando são usados a granel, eles não facilitam a leitura do seu texto. Sexta orientação, seja lógico. Após o A, vem o B e não o C ou o D. Releia suas afirmações e conclusões. Veja se elas decorrem logicamente da sua argumentação. É muito comum o uso de expressões como dessa maneira, portanto, segue-se que, conclui-se que e etc., sem que de fato haja relação lógica entre as conclusões que a precedem. Exemplo: A. O céu está estrelado. B. Quando vemos as estrelas, significa que não choverá. C. Portanto, não choverá nas próximas semanas. A está certo. B também está certo. Agora, C é uma afirmação ou uma conclusão que não decorre rigorosamente das afirmações anteriores. Rigorosamente, C é uma suposição mais do que uma conclusão. Então, temos que ficar atentos a essas relações. Sétima orientação, leia muito. Reserve tempo sempre para literatura, romance, contos, narrativas, mesmo quando estiver redigindo seu artigo. Ler bons textos é fundamental para aprender a escrever. Oitava orientação, não seja preguiçoso. Não use a PUD quando puder se referir diretamente a um autor ou texto, pois esse recurso é excepcional. Leia e cite o autor e textos originais. Use o APUD a não ser que seja um texto antiquíssimo que existe apenas na Biblioteca Nacional de Paris, ou que esteja escrito em chinês arcaico ou em aramaico. Ou se escrever a frase, ela abra margem a uma interpretação que não foi a do autor original. Nona orientação, utilize citações de boa credibilidade. Busque sempre fontes de autores mais reconhecidos, as maiores autoridades no assunto. Aprenda a usar ferramentas que lhe permitam identificar os autores mais importantes em cada área de saber, inclusive aqueles com que você não necessariamente concorda. No entanto, os autores não devem ser usados ou citados apenas porque são conhecidos,
mas sim porque eles são bons e pertinentes à construção do seu texto. 10ª orientação: não deixe de publicar. Regra de ouro para a publicação de artigos: quem não pesquisa, não escreve. Quem não escreve, não submete. Quem não submete, não é aceito. Quem não é aceito, nunca será publicado. E quem não é publicado permanece anônimo, e de nada vale um cientista ou um intelectual anônimo. Bom, é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que essas dicas os ajudem a se organizar no processo de escrita de um texto científico. Tchau, tchau!